pedimos que a Tua palavra que será lida, e esse momento que teremos para deixar que esta palavra, ela penetre no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, e ela mude nossa maneira de pensar, ela faça uma transformação real na nossa vida. E no que diz respeito à nossa vida financeira, nós queremos declarar que a nossa vida financeira é regida pelo céu. Quem governa não é mamon, quem governa não é a carne, o descontrole, o desperdício, mas quem controla a nossa vida financeira é o Senhor Jesus. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor esteja movendo, Senhor, a Tua graça, Tua mão poderosa sobre a vida financeira de cada um que aqui está. Meu Pai, queremos ver, ó Deus, essa área se ajustando, sendo uma área que vai ser transformada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, quando Jesus visita a vida de alguém, ele não tem como dizer assim. Eu já vi muita gente dizendo assim: fulano converteu, mas o bolso dele não converteu. Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas dizerem isso. É aquela pessoa que vai à igreja, ela levantou a mão, ela até batizou, ela diz que é crente, mas na verdade não é. Pastor, como assim? Veja bem, irmãos, quando Zaqueu entrega a vida a Cristo, Jesus vai na casa dele, ele recebe, você conhece essa história, ele recebe Jesus na casa dele, e aí o que é que acontece, irmãos? Na hora que Zaqueu, no meio daquele jantar, que Zaqueu se levanta, ele diz algumas coisas que fazem Jesus dizer: hoje veio salvação a esta casa. Vamos tentar lembrar? O que foi que Zaqueu disse? Jesus, hoje eu reconheço diante de todas essas pessoas que eu convidei para jantar, que o Senhor é o único Deus. Foi isso que Zaqueu disse? Não. Zaqueu levantou e disse assim: eu agora reconheço que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que Jesus, o Yeshua, é o Mashiach. Jesus é o Messias. Foi isso que Zaqueu falou? Zaqueu fala, irmãos, algo que diz respeito à sua vida, que tinha uma marra, que era a vida financeira. Ele disse: Senhor, eu estou ouvindo, Jesus estava lá, creio que ministrando algo, e de repente Zaqueu, ele diz assim: eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Jesus para e diz: hoje veio salvação a essa casa. Jesus não escutou uma declaração doutrinária de fé. Jesus não escutou uma declaração confessional de que ele acreditava na salvação, no poder da cruz que viria a acontecer ainda, no poder do Messias. Não, ele falou algo que foi tocado e mudado naquela hora. Algo que ainda não estava no domínio do reino, nem de Deus, que era a vida financeira dele. Assim que ele declara isso, Jesus diz assim: agora veio salvação. Agora eu acreditei e declaro que você, não você apenas, mas aqui a sua casa foi alcançada por essa salvação. Veja, irmãos, então é ilógico, é incoerente alguém dizer: eu converti, mas o meu bolso não. É ilógico, é incoerente alguém dizer que tem fé em Cristo, mas que a sua vida financeira não está no controle dele. Está no controle de si mesmo, ou das coisas deste mundo, ou até mesmo de mamon. Então, queridos, falar de área financeira, falar de dinheiro, é falar de um assunto espiritual. Amém, queridos? E é isso que nós temos visto. Já falamos sobre o que Deus pensa das nossas finanças em relação a nós mesmos, em relação à nossa família. E hoje eu quero dar prosseguimento, trazendo aqui o que Deus pensa da nossa vida financeira em relação a Ele, em relação a Deus. É a Jaque que está lá? Ah, Daiane. É a letra D. Perdão, a letra C. Em relação a Deus.
Então teremos mais, se hoje der para a gente concluir. Letra C. Isso, essa é a A, você vai para C. Aí está chegando. Passou, volta. Volta. D, a C. Pode voltar. Pode. Aê, chegou. Então vamos lá. Em relação a Deus, algumas passagens, alguns textos que nos mostram o que Deus espera então da nossa vida financeira com relação a Ele mesmo. Primeiro, reconheça que... Me ajuda aí. Não, melhor. A torcida aí, não sei de quem, creio que é do Galo, está melhor do que nós. Vamos lá. Reconheça que tudo vem dele. Tudo vem dele. Irmãos, olha o que diz aí, 1 Crônicas 29:11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Verso 12, vamos ler bem bonita essa parte. Vamos lá? Riquezas, não, de novo. Riquezas e glória vêm do meu suor, do meu trabalho, da minha inteligência, da minha capacidade, da minha sabedoria, da minha... Não. Olha o que a Bíblia diz: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Irmãos, Deuteronômio nos diz que é Deus quem nos dá força para adquirirmos riquezas. Crônicas vai dizer que riquezas e glória vêm dele. Então, que nós precisamos, a primeira coisa aqui, é lógico, irmão amado, querido e santo, que você que vai fazer, lógico, a gente vai fazer a parte do trabalho, mas veja bem, em última análise, e em primeira análise também, se você tem vida para trabalhar, se você tem saúde, disposição, inteligência, capacidade. Uma vez eu conversava com alguém sobre um talento que aquela pessoa tinha, um talento que ela tinha desenvolvido na área da música, e essa pessoa, ela não entendia que por ter aquele talento, ela poderia usá-lo para Deus. E eu dizia para aquela pessoa: mas olha o talento que Deus te deu, por que você não usa para a glória dele? E ele dizia assim: olha, pastor, fui eu e não Deus quem foi para uma aula de música. Fui eu e não Deus que me dediquei. Fui eu quem ensaiava, eu que fiz. Por onde? Para aprender isso. Eu digo: Jesus não entendeu. Irmãos, teve um rei chamado Nabucodonosor, que a Bíblia diz lá no livro de Daniel, que ele vai um dia, e ele vai observar o seu reino, a sua grandeza, e a soberba toma conta do coração dele, o orgulho pessoal, a ponto de dizer assim: olha, o que eu conquistei, olha o que eu adquiri com a minha sabedoria, com a minha inteligência, com a minha capacidade. Em outras palavras, eu sou o cara. E Deus, para mostrar a ele, a esse rei orgulhoso e soberbo, que tudo vinha dele, fez com que aquele rei por algum tempo comesse capim, comesse erva como um bicho, deixasse que o orvalho da terra caísse sobre si, suas unhas cresceram, seu cabelo cresceu, ele viveu como um bicho, como um animal por um tempo, um animal irracional, até que novamente Deus lhe dá condições de entender, e ele diz: meu Deus, ele cai em si, e ele reconhece que tudo vem de Deus. Irmãos, um homem que acha que nada do que ele tem é graça e dádiva e obra de Deus, é um animal, é um
um irracional quase. É alguém que, assim como o rei Nabucodonosor, merecia comer capim, para entender que os céus dominam sobre a terra, para entender que quem rege quem aqui é o céu que rege a terra, é o céu que governa, não somos nós, irmãos. Isso tudo que nós vivemos são oportunidades, graça de Deus, bondade, favor imerecido. Toda vez que você abre os olhos, que você puxa o ar, que você respira, que você tem vida, saúde, disposição para levantar, nós precisamos reconhecer que tudo isso vem das suas mãos e dar glórias ao nosso Deus. Amém, querido? Por isso que ele entende, tudo vem de ti, riqueza, glória vem de ti, saúde, poder, meu Deus, tudo vem de ti. Quando nós temos esse entendimento, irmãos, alguns sentimentos são removidos do nosso coração, a autossuficiência é removida do nosso coração. Quando a gente entende que tudo vem dele, que Deus tem ali a sua mão sobre nós, nós nos desligamos daquele sentimento de que eu posso todas as coisas, daquele sentimento de olhar para o espelho e cantar, ele é exaltado, para sempre exaltado, desse sentimento que coloca o nosso coração numa posição de empáfia, de olhar para os outros e dizer, eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que aquele. Não, irmão, tudo vem de Deus. Isso deve nos levar a um sentimento de indignidade pessoal, no sentido de que eu não posso me gloriar do que não é proveniente de mim. Puxa vida, quem me deu todas as oportunidades, quem me deu inteligência, capacidade, quem me deu saúde, quem me deu vida, se a torneira lá do céu fechar sobre nós, irmão, não sobra nada. Se essa graça de Deus, assim como uma torneirinha for fechada, já éramos. Precisamos reconhecer que tudo vem de Deus e assim nos livramos desse sentimento maligno de que eu posso, de que eu sou, de que eu tenho. Não, eu não sou autossuficiente, eu preciso dele, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua mão, eu preciso da sua bondade sobre a minha vida todos os dias. E não é à toa, irmãos, que todas as manhãs a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Irmãos, nós não somos nada. A Bíblia diz, falando sobre o homem, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Quem somos nós? A Bíblia diz quem nós somos. Nós somos como um vapor que sobe e logo se desvanece. Nós somos como uma nuvem que de repente se esvai. Nós somos como a flor do campo, como a erva do campo, que murcha e a sua beleza cai, a glória cai. Irmãos, a Bíblia diz que até a formosura da mulher, ela é vã, porque ela passa. Enganosa é a graça e a formosura, irmãos, porque com o tempo aquilo se vai, o vigor se vai, tudo, irmãos, não passa, como diz o pregador, de vaidade, mas nós temos um Deus que diariamente estende sobre nós a sua misericórdia, que diariamente estende sobre nós sua graça, nos dá força. A Bíblia diz aqui, irmãos, que é Ele quem nos engrandece, e o final do texto está dizendo, e dá força a todos. Você teve disposição para levantar hoje de manhã, sim ou não? De quem veio isso? Deus dá forças a todos. Você teve disposição para enfrentar alguns desafios hoje? Sim ou não? Sim. Você teve disposição, amada irmã, para aturar o chato do seu marido? Teve, não teve? Tem, irmãos, é Ele que dá forças. Tudo vem dEle, glórias ao nome do Senhor. Então tira de nós essa autossuficiência, tira de nós também um sentimento maligno chamado egoísmo. Por que reter? Por que guardar tudo para mim? Se é Deus quem me dá tudo, e a natureza, a essência de Deus é uma essência generosa. Deus amou o mundo que deu. Então a essência do dar, a essência da generosidade parte de Deus. Irmãos, entendendo que tudo vem dEle, por que nós fechamos a mão? Por que nós nos omitimos a abençoar? Por que nós nos recusamos a ajudar alguém? Isso não pode ter no coração de quem entende que tudo vem de Deus.
O mesmo Deus, é assim que funciona a matemática do reino. O mesmo Deus que me deu sementes, que me serviram para semear, Ele vai recarregá-las amanhã. Ele não deixará faltar pão para o que come, semente para o que semeia. Duas coisas distintas. O pão é a provisão, é aquilo que Deus te dá, que Deus me dá para sustentar a nossa vida. E não tem problema nenhum você comer o pão que Deus te dá. Até porque Jesus nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, Ele também diz a carta aos Coríntios que dá semente. Aí o problema é de muita gente, porque acha que tem que comer as sementes também. As sementes é para semear, é para ajudar alguém, é para dar alívio a alguém, é para semear no reino. Não é para ficar, não é para comer, não é para cozinhar, não é para tostar as sementes. Sementes é para semear. E Deus dá as duas coisas sob medida, irmãos. Ele dá pão e Ele dá semente. Tem vezes que o pão será a semente também. Elias chega para aquela mulher e diz assim: aqui, Deus me mandou, o que é que você está fazendo aí? Eu estou colhendo uns pedaços de graveto para fazer um bolo para mim, para meu filho. Nós vamos comer, porque ainda um pouco de farinha, um pouco de azeite, nós vamos comer e vamos morrer. Ela tinha o pão, mas ela não sabia que aquele pão era também uma semente. Porque à medida que ela semeia, que ela reparte, porque a palavra do profeta foi essa: faz um bolo assim como você disse que ia fazer, mas traz esse bolo primeiro para mim, depois tu e teu filho comerá. Irmãos, eu fico pensando, se fôssemos nós, é melhor do que ele ficar me procurando aqui, né? Preste atenção. Se fôssemos nós, um pouquinho para mim e para o meu filho, e chega um desconhecido dizendo-se homem de Deus, com uma palavra de Deus, e dizendo: faz esse mesmo bolo que você disse que ia fazer, mas ao invés de comer você e seu filho, traz primeiro para que eu coma, e depois tu e teu filho comerá. Muitos de nós morreríamos pouco tempo depois, por falta de alimento, porque nos fecharíamos, não teríamos a fé suficiente para entender que o pão muitas vezes será uma semente, e seguraríamos aquilo muito fortemente nas nossas mãos, comeríamos nós, o nosso filho, e morreríamos depois, porque não teríamos mais provisão. Mas veja o que aquela mulher, irmãos, pagã, não era de Israel, era de Sarepta. Ela vai e faz exatamente como a palavra do profeta, e ela dá primeiro para ele, e o que é que acontece? Não acaba mais a farinha, não acaba mais o azeite. Irmãos, aquele pão que virou semente, retornou em provisão, por não sei quanto tempo, não sei quantos dias, não sei quantos meses, até que a terra novamente voltou a receber das chuvas do céu. Veja, queridos, nós muitas vezes temos sido dominados por esse espírito de egoísmo, guardar, reter, segurar, não posso. E muitas vezes Deus está dizendo que é exatamente isso que está nos prendendo, é exatamente isso que está colocando a nossa vida financeira para baixo, e também nos guarda de sentimentos como ansiedade. Tudo vem de Deus. E por que eu estou tão ansioso? Irmãos, isso a gente tem que lutar todo dia. Deus, se eu confio que tudo vem de Ti, por que eu estou ansioso? Por que eu deixo que esse sentimento de ansiedade tire meu sono, tire minha paz, me deixe assim nervoso com as pessoas, nervosa? Por quê? Porque se eu creio que tudo vem dEle, Ele é poderoso para cuidar de mim, para me sustentar, para prover. Muitas vezes não como eu gostaria, eu acharia que deveria ser,
E é nisso que muita gente perde. Porque Deus manda o seu recurso da forma como Ele acha melhor. Mas Ele não deixa de mandar. Amém, queridos? Então, queridos, entender que tudo vem de Deus. Mais uma vez, vamos lá. Reconhecer que tudo vem dEle. Segundo, em relação a Deus, honre a Deus com os seus bens. O texto de Provérbios vai nos dizer: honre ao Senhor. Irmãos, eu gosto dessa palavra honra, porque ele poderia estar dizendo assim: dê ao Senhor. Mas eu posso dar sem honra. Eu posso dar com um sentimento contrário a isso. Eu posso dar sem reconhecer. Porque quando eu dou honra, quando eu revisto a minha oferta de honra, o significado é diferente. A maneira como eu faço é diferente. A Bíblia diz: honre ao Senhor com os seus bens e com a primícia ou as primícias, ou seja, os primeiros frutos de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Vamos ler Provérbios 3:9, todo mundo junto? Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E o resultado? Ok. Deixa eu te perguntar. Deus precisa de dinheiro, gente? Sério? Fala a verdade. Não. Por que Ele pede? Por que se Deus poderia suprir e Ele poderia... Irmão, presta atenção. Ele alimentou mais de 3 milhões de pessoas no deserto durante 40 anos. Bolsa Família, Bolsa... Não tem um programa desse que faria uma coisa dessa. Sustentar mais de quase 3 milhões de pessoas num deserto todo dia. 40 anos. Você acha que tem alguma dificuldade para Deus em sustentar a obra dele? Sério? Por que Ele pede para a gente ofertar então? Por que Deus pede para a gente dizimar então, gente? Você já parou para se perguntar isso? Que não tem nada a ver, porque tem gente que parece que falta uns miolinhos aqui dentro. E acha que é por causa dele que a coisa, porque é minha oferta. Se não fosse o meu disso, não. Meu irmão, não sabe de nada. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra que Deus, aliás, que Mordecai deu a Esther. Se você se omitir nesse momento, porque eu entendo que para esse momento você foi levantada, mas se você se omitir em ajudar, já que você ocupa um lugar de rainha, se você se omitir de ajudar, socorro e livramento de outra parte se levantará, mas tu e a casa do teu pai perecerá. Veja bem, que princípio é esse? Que tolo, que bobo. É aquele que acha que Deus precisa dele. É aquele que deixa de perceber que as oportunidades que Deus dá, Ele nos dá como um privilégio. Não é para que Ele seja beneficiado, é para que a gente seja beneficiado. Ô Esther, você não está entendendo nada, minha filha. Você tem que fazer alguma coisa, porque se você não vier, Deus levanta. Não tem Deus, porque... Mas Ele... Subentendido está ali, socorro e livramento de outra parte virá. Deus vai levantar um outro recurso. Tem gente que acha que assim, se eu não der meu dízimo, aquela igreja não subsiste. Tadinho. Ô meu irmão, presta atenção, Deus não precisa não. Deus não precisa de nenhum de nós aqui para ajudá-lo a nada. Eu estou falando daquele que com a sua palavra te criou os céus, criou a terra, cada estrela e deu nome a cada uma delas. Eu estou falando daquele que diz que as águas do mar cabem na palma da sua mão. Ele faz uma conchazinha assim na sua mão, ó. Faz uma concha, o que é que cabe aí nessa conchazinha da sua mão? Não cabe nem esse copo,
nada à mão de Deus cabem os 7 mares. Amém? É a palavra dele quem diz. Você acha que esse Deus todo-poderoso está chorando lá no céu, dizendo: filho, é sério, me ajuda aí, pandemia, cara, você não sabe o aperto que a gente está passando aqui? Oh, meu Deus. Privilégio é para nós, irmãos. Por que Deus pede? Porque Ele quer ver um sentimentozinho no nosso coração chamado gratidão. A gratidão é um aspecto da honra, é o reconhecimento. Quando eu reconheço algo em alguém, a maneira que eu expresso aquele reconhecimento é honrando aquele alguém. A Bíblia diz não para apenas obedecer a pai e mãe, diz para honrar pai e mãe. Irmãos, a mesma coisa é em relação a Deus. Veja, Jesus cura 10 leprosos. O que é que ele estava esperando? Que eles voltassem assim com dinheiro? Jesus estava esperando que aqueles leprosos voltassem assim com oferta para ele. Jesus, olha aqui o que nós trouxemos pela nossa cura. Não, irmãos. Mas ele esperava o que aquele único trouxe para ele: gratidão. Voltou para agradecer, voltou dando glória a Deus, voltou para honrar, voltou para reconhecer. E Jesus pergunta: não foram 10? E cadê os outros 9? Só um. E o que volta não é nem judeu, é samaritano. É como se Jesus dissesse assim: cadê os crentes que eu abençoei? Cadê os meus filhos que eu abençoei? Porque o único que voltou não é nem crente. É mais ou menos essa ideia. Um samaritano que voltou. Muitas vezes nós crentes, irmãos, temos sido ingratos. Nós crentes não temos honrado a Deus diante de tudo que Ele tem feito por nós. Irmãos, é um mínimo. É honrar a Deus com as ofertas, é honrar a Deus com os dízimos, é honrar. Irmão, presta atenção, não tem essa tanta de esquisitice aí não. Presta atenção, o que a Bíblia diz? Dízimos e ofertas. Amém? Amém ou não? Eu digo porque tem igreja que durante o culto faz 10 momentos de oferta. Teve uma irmã que chegou aqui na igreja e até falou com a gente: achei estranho demais quando eu fui na Hebron, porque só tem um momento de oferta. Aí eu fiquei pensando assim: como assim? Não, porque de onde eu vim era o tempo todo do culto. Era oferta para ser batizado com o Espírito Santo, era oferta para isso, era oferta para aquilo, era oferta para aquilo outro, era oferta para aquilo outro. Eu digo: irmão, para que tanta coisa, tanta invenção? A Bíblia fala dízimos e ofertas. Eu recebi o meu salário, retirei o dízimo. Dízimo não tem outra. Pastor, explica o dízimo. Irmão, o Aurélio explica melhor. Dízimo é 10% do que a gente ganha. Não tem nada que explicar. Você recebe 10, seu dízimo é 1. Você recebe 100, seu dízimo é 10. Você recebe 1000, seu dízimo é 100. E não tem nada que criar, não. É isso. Não tem trízimo, não tem quadrízimo, não tem quindízimo, não tem nada disso. É dízimo, 10%. Está na Bíblia. Criação a mais disso é carne, é homem. Não tem nada de Bíblia. Amém? Quem está entendendo? Não, glória a Deus. Então você já ouviu falar de trízimo aí? Tem na Bíblia não, isso, viu? Olha para quem está ao seu lado. Diga: esse negócio de trízimo tem isso na Bíblia não, viu? É dízimo, isso aí tem, irmão. Tem, e não adianta. Ah, mas o dízimo. Aí tem os teólogos do egoísmo, os teólogos do mamon, porque para mim isso é teólogo de mamon, dominado por mamon, que fica lá. Mas o dízimo, aí é para o dízimo, veja bem, a casa do tesouro, e começa a querer achar cabelo em ovo. É porque o dízimo é para ler, irmão. Eu já estou cansado de ouvir essas balelas. Parece que o povo não lê Bíblia. Então, irmão, não tem nada que criar. É honra. Tem gente que fica assim: eu não vou porque eu não sei. O que é que vai fazer? Eu estou falando para quem é de Hebron. Você quer saber o que é feito? Vai na Assembleia, pede um relatório financeiro, você vai ver tudo que é feito. Simples.
Todo membro tem essa liberdade de fazer isso. Não tem que criar, não tem que ficar. Irmãos, eu já aconselhei gente de outras igrejas que dizia assim: pastor, não dou dízimo na minha igreja, porque eu não sei, não confio. Eu digo, presta atenção, você tem duas opções. O que se faz até o momento de chegar no altar é a nossa responsabilidade. Eu sou um dizimista. Irmãos, eu estou falando aqui, pastor, eu sou dizimista. E eu não estou batendo no peito com orgulho não, irmão, porque antes de ser pastor eu sou crente. Está dando para entender? Sou crente, irmão. Antes de ser pastor já era dizimista e continuo sendo, porque dízimo é para crente. Porque tem lugar que diz assim, não, pastor não dá dízimo não. Pastor é o sacerdote que recebe os dízimos. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Que sacerdote? Sacerdote do antigo, eu estou matando o cabrito agora? Eu estou imolando o animal aqui no altar? Isso é só uma questão de raciocínio. Eu sou dizimista, eu sou ofertante e não tem glória nenhuma nisso, irmão. Nenhuma. Nenhuma. Eu estou dizendo, irmãos, porque é a nossa responsabilidade como crente. Eu sou crente, por isso eu dizimo. Eu sou crente, por isso eu oferto. Amém, queridos? Então eu dizia para essa pessoa: você leva, e de lá para o que é feito, é com o seu pastor, é com a liderança, é com o conselho administrativo da igreja. Eu já vi gente que sai da igreja e diz assim: eu quero um cálculo de todos os meus dias. Presta atenção. Que? Não, presta atenção. Eu não estou nem ouvindo isso. Aqui não é título de capitalização não, irmão. Que a pessoa dá agora para receber depois amanhã, com juros e correções. Não tem isso não. Irmãos, eu ofertei. Lança o teu pão sobre as águas. Você não fica lá catando, esperando achar. Se você oferta, dizima também, esperando assim: Deus, eu estou ofertando, eu quero 10 vezes mais. Meu irmão, vai fazer isso. Tem Caixa Econômica, tem Banco do Brasil, tem outras coisas que rendem mais. Isso daqui não é caderneta de poupança. Não, caderneta de poupança não. Isso daqui não é título de capitalização, não é aplicação financeira. Isso daqui é honra a Deus. Amém, irmãos? E aqui na Hebron a gente ensina o que tem na Bíblia. A Bíblia diz isso. O que a gente faz? Ofertas alçadas no sentido de propósito. Irmão, vamos pagar o climatizador da igreja. Aí a gente lança a proposta e é voluntário, entra quem quer também. Mas não tem esse negócio de criar situações, não. É dízimo e oferta. A gente honra a Deus. Pastor, eu posso dar dízimo para um missionário? Não, não tem na Bíblia isso, irmão. A Bíblia está dizendo trazer os dízimos aonde? É no Banco Central? Casa do Tesouro, irmãos, na Bíblia era no templo. Não era um banco de Jerusalém, Banco International de Israel, não tem nada disso não. Era o templo. Claro, é gente que fica criando coisa para se justificar, para não dar disso, para não devolver a oferta e assim por diante. Mas, irmãos, Bíblia está clara. Não tem nada que ficar criando, é dízimo e oferta. É na casa do tesouro, é na igreja. Pastor não recebe dízimo na mão. Pastor, eu quero dar o dízimo para o senhor. Não, é na casa do tesouro, é no altar, é no gasofilácio. Não é na minha mão, não é na mão de tesoureiro, não é na mão. Porque esse que vai entrar aqui vai ser contabilizado, vai passar pela tesouraria, vai passar pela contabilidade, vai ser registrado. Não é na mão de pastor. O pastor não recebe dízimo de ninguém, não, irmão. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Então, só falando isso, porque às vezes a gente vem e ouve coisas de uns lugares aí, a gente fica achando que tudo é a mesma coisa. Estou falando o que é Hebron, no que diz respeito ao que nós vemos, entendemos, ensinamos e praticamos na palavra de Deus. Seguindo, além de honrar a Deus, o 3, confie em Deus. O que é que Deus espera de nós com relação ao dinheiro? Confiar nele. Vamos lá? Confie em Deus. Salmo 20, de número 7. Vamos lá? Uns confiam em carros de guerra
e outros em seus cavalos. Isso fala de poderio, viu, irmãos? Isso fala de poder bélico, político e militar. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós quem? Nós os crentes, nós o povo de Deus. Nós porém, veja, nós porém, diferente deles, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Nós confiamos em Deus. Você pode declarar comigo, diga: Deus, eu confio no Senhor. Mais uma vez, vamos lá? Diga: Deus, eu confio no Senhor. Lembra das contas que você tem que pagar agora. Lembrou? Vamos declarar isso? Diga: Deus, eu confio no Senhor. Lembra dos seus propósitos, daqueles alvos que você estabeleceu, que você diz assim, como? Vamos lá? Diga: Deus, eu confio no Senhor. Aleluia. 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 1 Timóteo 6,17. Exorte aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança. O que é depositar esperança? Eu olhar para o amanhã e ter algo em que me agarrar. Esperança fala do que é seguro, de uma âncora relacionada ao dia de amanhã. Esperança não é para agora, esperança é para o amanhã. Nós temos esperança de um 2022, é para o amanhã. Então é você olhar para o amanhã e se agarrar a alguma coisa. Você tem esperança em quê? No governo? Você tem esperança na economia que vai bombar? Você tem esperança em quê? Até 2019 sua esperança estava em quê? Quando entrou 2020, sua esperança foi para onde? Irmãos, nós vivemos um momento que ninguém estava esperando por aquilo. Quem esperava um 2020 como o que nós tivemos? Quem previa isso? Olha você aqui hoje. Amém? Tem uma música que eu ouvi esses dias, eu não lembro de nada da música, mas só lembro da parte que diz assim: sobrevivi. Irmão, eu só lembro desse negócio aí, e é a realidade. Eu olho para o céu e digo assim, 2020, 2021, sobrevivi. Deus cuidou de nós, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade. Deus não se limita a situações, Deus não se limita a circunstâncias. Deus não está atrelado no ano da morte do rei Uzias. Irmãos, Isaías 6, rei Uzias representava o melhor governo de todas as épocas, tirando, claro, o de Davi, o de Salomão, mas o de Uzias foi um reino próspero, fantástico. Você vai ler a história de Uzias. Judá, Israel viveu um dos seus melhores momentos, irmãos. Deus foi gracioso com Uzias, um rei tão sábio, um rei tão próspero. Pessoas vinham trazer dinheiro para Israel por causa de Uzias. Impostos de outros povos eram pagos. Israel viveu um tempo econômico qual nenhum outro. No ano da morte do rei Uzias, era para o Isaías ter ficado desesperado. O que é que vai ser de nós? Você sabe as catapultas? Quem inventou essa história de catapulta em Judá foi o Uzias. O que é que foi? Tinha um bicho aqui, não tinha? Está amarrado. Ele colocou umas catapultas que atiravam flechas, pedras em cima das muralhas. Irmãos, o cara era inteligente, mas disse que ele era amante da agricultura. O agronegócio na época dos Uzias bombava. Aí ele morre. Aí Isaías, o profeta da corte, está no templo. E naquele dia, no ano da morte, em que ele está no templo, talvez pensando quem será o próximo.
mudança, transição, fala de instabilidade, queda da bolsa de valores, alta do dólar, e assim aquela coisa louca, isso atualizando para o tempo de lá, né? Ele viu o Senhor. E como estava o Senhor que ele viu? Assentado num alto e sublime trono. Irmãos, Isaías viu que o rei temporário tinha morrido, mas o rei do universo continuava sentado no trono. Irmãos, ele não tem uma visão de um Deus em pé, de um Deus caminhando de um lado para o outro, com a mão na cabeça, dizendo: o que é que vai ser agora? Porque Uzias morreu. Ele vê um rei sentado, como dizendo: eu estou de posse de todo o controle de todas as coisas. Eu estou assentado no trono, eu continuo governando, não é somente Judá, eu continuo governando o mundo, eu continuo governando o universo, todas as estrelas se sustentam, é pelo meu poder. Olha só, quais são as bases que sustentam a terra? Quais são as colunas que dão sustentação à terra? Irmãos, todas as coisas Ele tem sustentado. Se Ele sustenta o universo, imagine você, imagine eu, irmãos. Não cai um pássaro, que a gente diz assim: vamos fazer a causas morte desse pássaro, e aí um veterinário pega o pássaro e faz o laudo da morte do pássaro. Ele morreu de inanição, ele morreu de fome, tadinho. Não cai nenhum pássaro. Todos eles, todos os dias, recebem da provisão do Pai. Amém, queridos? Se Deus sustenta os pássaros, você e eu valemos mais do que muitos pardais. Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Veja que ele diz que a riqueza é algo instável, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Irmãos, olha, Deus ele faz isso para que você fique alegre. Olha que coisa doida. Veja o que o texto está dizendo: coloque a sua esperança em Deus. Por que colocar esperança nele? Porque Ele tudo, leia comigo, nos proporciona regradamente, não é? Deus é aquele ser assim que segura fortemente, diz assim: não posso porque vai faltar. Nos proporciona, não, mais uma vez, vamos lá. Nos proporciona para quê? Não, lê de novo. Para o nosso prazer. Você crê nisso? Para nossa alegria, para nossa alegria. Está lá, irmão. Para o nosso prazer. Deus se alegra em que os seus filhos desfrutem do seu cuidado e nele tenham prazer, alegria. Ei, quando você tirar uns dias de férias, agradece, louva, celebra. Quando você terminar, irmãos, esses dias, minha amada fez um feijãozinho. Pense numa coisa boa. Estou falando sério. Eu como um feijão da minha esposa há 20 anos. 21 anos, né? Vai fazer 21 anos eu como o feijão dela. Toda vez que eu como, eu disse: não tem feijão melhor do que esse. Meu Deus. Mas eu estou falando a verdade. E todo mundo lá em casa segue o mesmo princípio. Mamãe, é o melhor feijão que tem. Irmãos, e é. Eu como aquele feijão. Só o feijão. Deixa o arroz para lá. Deixa a carne para lá. Só ele. Só eu e ele. Irmãos, eu como aquilo e dou glória ao Senhor. Obrigado. Claro que eu não vou deixar de agradecer a varoa que preparou. Que feijão.
Nossa Deus, maravilhoso. Irmãos, quando eu chegava em casa assim, cansado, não tinha carro na época, recém-casado, ainda não conhecia muito bem o feijão dela, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu chegava em casa, sentia de longe aquele cheirinho, e dizia, só feijão, só. Irmãos, Deus faz essas coisas para o nosso prazer. Amém? Amém ou não? Fecha os olhos, vamos fazer uma oração. O que você gostaria de pedir a Deus que te daria prazer? Pode ser uma coisa boba. Eu lembro de um dia que a gente estava vindo de ônibus, a gente não tinha carro, e a minha amada esposa dizia assim, que vontade, já contei esse testemunho pelo menos umas 200 vezes aqui, que vontade de comer uma fruta. Não tinha fruta nenhuma em casa, nenhuma. A fruteira estava limpa, brilhosa, de falta, não tinha nenhum. E a gente vinha no ônibus e ela vinha falando, e eu olhei para ela e disse assim, Deus proverá. Chegamos na igreja e teve a peça, o jogral dos adolescentes. Eu sei que a gente volta para casa com uma cesta de frutas, cheia. E os olhos dela brilhavam. Eu digo, Jesus, só para ela, né? Só porque ela desejou. Olha só. O que é que você desejaria, querido? Que te daria prazer? Pode ser uma coisa pequena. Pastor, tem tempo que eu gostaria de comer aquele prato. Para que orar uma coisa dessa? Irmão, se você não quiser, não tiver fé para orar, não ore. Fique à vontade. Ou talvez você está dizendo assim, tem tempo que eu gostaria de ir numa praia. Isso, você já pensou nesse negócio aí? Meu Deus, queria tirar umas férias. Queria ir para uma praia. Queria ir passear. Fala com Deus agora. Pai querido, o Senhor diz na sua palavra que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, para a nossa alegria. Então Jesus, às vezes é uma necessidade, às vezes não é uma necessidade, mas é algo que vai trazer alegria, prazer. O Senhor conhece cada um de nós. E eu te peço em nome de Jesus, nessa noite, nos agradamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso maior deleite. E se Te agradar, concede-nos o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. E quem crê, somente quem crê, diga amém. Amém, amém, amém. Depois você não deixa de dar o testemunho não, viu? Pastor, eu queria tanto aquilo. Não tem vergonha não. Às vezes você vai chegar assim, dizendo uma coisa que todo mundo vai rir. Não é possível que ele queria isso. É possível. Por que não? E para a gente terminar, eu vou deixar a última parte para a última quinta, para a próxima quinta, perdão. O 4 é: não viva ansioso. Pode voltar um pouquinho. Mais um. Não, perdão. Pode ir, avança, é o 4. O 4. Passa mais um, por favor. Não tem, não? Acabou? Ué. Então vamos lá. Filipenses 4:6. O 4 e o último é: não viva ansioso nem preocupado. Deixa eu te falar. Fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos, em 2019 agora, portanto, antes da pandemia. E essa pesquisa mostrou que quem vive constantemente preocupado pela falta de dinheiro tem 4 vezes mais propensão de ter depressão. Isso antes da pandemia. Aí você pensa assim, por que nesse tempo tanta gente passou por esse problema de depressão? Está explicado. Esse auxílio vai durar até quando? Como que vai ser? Pessoas que foram mandadas embora do emprego.
Como que eu vou pagar minhas... Irmãos, quem vive essa pesquisa de 2019, quem vive constantemente preocupado pela falta de dinheiro, tem 4 vezes mais propensão de desenvolver a depressão. E 3,4 vezes mais chance de ter ataques de pânico ou ansiedade. Talvez nesse tempo 2020, 2021, você não consegue mais entrar, sei lá, num ambiente fechado. Andar de ônibus mais. E não é por causa de luxo, não. É porque você... Eu vou morrer aqui dentro. Até 2019 estava tudo normal. Mas o quadro de depressão, síndrome do pânico e ansiedade, nesses 2 últimos anos, teve um crescimento exponencial. E a gente entende a raiz disso, a razão disso. Em muitos dos casos foi exatamente esse. A questão financeira. A falta do dinheiro. Como que eu vou me virar? Como que eu vou fazer? Pagar meu empréstimo, pagar meu cartão, pagar a conta de água, pagar a conta de luz. Como que vai ser meu aluguel? Como que vai ser? Isso daí desenvolveu em muitas pessoas esse tipo de transtorno. Então, queridos, um remédio bíblico, Filipenses capítulo 4. E eu queria que você lesse comigo. Se não tiver aí, pode, está aí o texto de 1 Pedro 5,7 também, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas Filipenses 4,6, que é um texto conhecido, nos mostra o remédio que cura a ansiedade. A Bíblia mostra aqui que existe uma maneira de se livrar dela. Vamos lá? Filipenses 4,6, coloca aí para mim na Bíblia, por favor, Dai. Vamos ler? Não fiquem preocupados. Não, eu gosto desse coisa alguma. O que é coisa alguma? O que é coisa alguma? Coisa alguma é qualquer coisa. Qualquer coisa. É com nada. Não, pastor, mas eu posso. Não, você não pode. Não, pastor, mas você também não pode. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, vamos ler? Em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Eu tenho que fazer conhecido quem? Quem que eu tenho que fazer conhecido os meus pedidos? A Deus, gente. Façam seus pedidos conhecidos diante de Deus. Como? Pela oração, pela súplica e com ações de graças. Orações, súplicas e ações de graça. No trocado, no miúdo, percebeu que o coração está ansioso. Por quê? Por que está ansioso o coração? Por qualquer coisa, por qualquer motivo, por alguma coisa. Não se demore em ir até Deus e fazer Deus participante daquilo. Deus, como que eu vou pagar essa conta? Deus, como que eu vou pagar o aluguel? Deus, como que eu vou fazer? E Deus, irmão, a Bíblia quem diz? Pela oração, pela súplica, fala de uma oração com mais intensidade. Muitas vezes nós oramos apresentando, Deus, olha, eu estou muito preocupado com isso, mas a ansiedade não vai embora. Então a gente tem que entrar no nível da súplica e derramar o nosso coração como água diante de Deus e falar até que a gente perceba que aquele sentimento sombrio, aquele sentimento que nos acorrentava, ele já não existe mais. Puxa vida, estou sentindo algo mais leve. Irmãos, pode acontecer de assim que terminarmos de orar, pouco tempo depois, aquela ansiedade queira voltar, sim ou não? Sim. Aí o que é que a gente tem que fazer? Voltar a orar. Ela não voltou?
então a gente volta a orar. Jesus foi acometido de um sentimento de pavor. Irmãos, pavor de morte. O que foi que Jesus fez? Foi orar. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele ora as mesmas palavras, sem tirar e nem pôr, as mesmas palavras. Até que de repente Jesus se levanta e chama os discípulos que estavam dormindo e diz assim: levantai-vos, vamos daqui, o traidor já se aproxima. Jesus estava tranquilo naquela hora. Tranquilo não para dizer assim, não ia viver nada, não, ele ia viver. Você está entendendo, queridos, que a oração que Filipenses 4 nos apresenta não é necessariamente a resolução do problema? Pastor, orei, mas a minha conta continua sem pagar. Não está dizendo que necessariamente o problema tem que ser resolvido depois da oração. Está dizendo que existe uma consequência que nós vamos ver no próximo versículo. Versículo 7, por favor. O que é o resultado que se espera? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Presta atenção, porque o entendimento nosso está na preocupação. O entendimento está dominado pelo problema. Mas quando oramos, quando suplicamos e quando reconhecemos que foi colocado nas mãos de Deus, a paz de Deus, que excede o entendimento, porque a gente vai dizer assim: a conta continua aqui. Estou usando só um exemplo, tá, querido? A conta continua aqui sem ser paga, mas isso não me oprime mais. Isso não me atormenta mais. Deus vai prover, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer algo para eu me livrar dessa situação, para eu resolver esse problema, para eu lidar com essa crise. Deus fará algo, mas naquele momento aquilo não mais me aprisiona, aquilo não mais me domina. A paz de Deus, sim, que excede todo o entendimento, ela tem 2 propósitos: ela guarda o coração e a mente. Amém, irmãos? Nós somos tomados por uma paz inexplicável. Ana foi assim. Lembra de Ana? Só para a gente finalizar, só para a gente encerrar. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Nós temos a irmã Rosângela e temos a Ana. E justamente por isso, né, irmã Rosângela? Samuca. Veja bem, Ana não tinha filhos. Algo que a angustiava, que a atormentava, que a deixava triste a ponto dela não querer comer, a ponto dela ficar assim mal durante um tempo que seria um tempo de festa. E o que é que Ana faz? Ana vai ao templo. Ana, a Bíblia diz que ela ora, mas ela estava tão amargurada de espírito que a voz não saía. Ela apenas balbuciava, ela mexia com os lábios, a ponto do sacerdote olhar para ela e pensar que ela estava bêbada, pensar que ela estava embriagada. E ela dizia: não, meu Senhor, é pela amargura de alma que eu tenho falado até agora. E é interessante, irmãos, porque naquele momento Deus visita Ana com uma palavra. Ana não saiu do templo grávida pelo Espírito Santo, a única foi a Maria. Ana precisou ir para casa, Ana precisou namorar com Elcana. E passado alguns dias, Ana começa a passar mal, a enjoar, a ficar meio, com a bochechinha mais saliente, com os pés mais inchados. E aí, está grávida. Mas ela saiu de lá com uma palavra. Diga assim, uma palavra. Mas não só foi isso. A Bíblia diz que o sacerdote olha para ela e diz assim: vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que você lhe fez. A Bíblia diz que a partir daquele momento, o semblante de Ana já não era mais triste. Como é que ela entrou no templo? Amargurada. O que ela fez no templo? Filipenses 4. Ela apresentou a Deus, fez conhecido diante de Deus
aquilo que angustiava, preocupava, trazia ansiedade. E como ela saiu do templo? Com a paz de Deus, que excede todo entendimento. E a Bíblia diz que a partir daquele dia o semblante dela já não era mais triste. Amém, irmãos? Volto a dizer, ela não saiu com o filho balançando, não, ela ainda demorou um tempo. Mas a vida dela mudou naquele dia. Não fique ansioso, não viva, porque ficar a gente fica. Fica ou não fica? Fica. Mas não viva, nem ansioso e nem preocupado. Você tem o remédio que não falha para a ansiedade. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vamos encerrar esse culto de joelhos. Você pode fazer isso. Se você não tiver nenhum problema que te impeça de se ajoelhar, eu vou pedir para que você se ponha de joelhos. Você que está em casa, você pode fazer isso também. Você pode se ajoelhar aí na sua sala, você pode se ajoelhar aí no seu quarto, e vamos orar ao Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Eu queria que você colocasse isso, sua ansiedade, seus medos, suas preocupações, tudo que diz respeito ao amanhã. Talvez você precisa colocar 2022. Talvez você está dizendo assim: Deus, 2022, o que é que vai ser de mim? Ei, meu querido, ei, não viva ansioso, não viva ansiosa. Deixe que Deus te ouça agora. Permita que a paz de Deus faça com você o que fez com Ana. Envolva sua mente e o seu coração. Você vai sair daqui com o seu semblante leve. Você vai sair daqui com o seu coração leve. Fale com Deus nesse momento. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Tudo vem de ti, Senhor. Você que já orou, você pode se colocar de pé. Tudo vem de ti, Senhor. Você pode louvar o Senhor e declarar isso. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo vê,
ti, e a quem pode ser comparado? Aleluia. Deus que tudo fez, tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Tudo é Dono, Senhor, de todas as coisas. Tudo é teu. Oh, Senhor, reconhecemos. Tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Tudo é teu. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Bendito é o teu nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso, a quem pertence todas as coisas. Em tuas mãos, Senhor, nós entregamos tudo que temos e tudo que somos. Somos teus, Senhor. Estamos sobre os teus cuidados, sobre os teus olhares. Tua provisão está sobre nós, tua mão, Senhor, está sobre nós. É em ti que nós confiamos, é a ti que nós apresentamos a nossa vida, nossas necessidades, nossas preocupações, na certeza, meu Pai, de que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa vida. Então, Pai, que em nome de Jesus essa paz que excede todo o entendimento guarde cada coração, guarde cada mente aqui nessa noite, que sejamos tomados por essa plenitude, em nome de Jesus, na certeza de que tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, aleluia, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo, Senhor. Tudo é teu, tudo é teu. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu, Jesus. Eu sou teu, Jesus. Eu sou teu. Semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Obrigado, Senhor. Levante sua mão. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo que podemos desfrutar na tua casa e na tua presença, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que veio te adorar, daqueles que também participaram através da internet. Abençoe cada vida, meu Deus, em nome de Jesus. Leve cada um em paz à sua casa, ao seu lar, em segurança. Todo mal seja repreendido, todo entrave seja removido. Que vivamos dias, Senhor, de milagres, dias de vermos tua provisão, teu cuidado se manifestando em cada área da nossa vida. É o que nós te pedimos nessa noite, com um coração grato, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está participando aí da doação para as crianças do aterro e já trouxe o presente aí, pode já passar para a irmã Joana, que vai estar indo lá e vai estar levando a sua doação. Deus abençoe sua vida. Até sábado, em nome de Jesus. Clamor sabático das 6 ao meio-dia e também no domingo
na ceia do Senhor. Deus te acompanhe.